E aí a primeira questão? Certo? E aí de novo eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês acham que ao ler aquela última frase, Taylor queria aumentar o salário das pessoas? Quantas pessoas vocês acham que vai marcar que está errado por causa daquela última frase? Uma galera. Vocês vão marcar errado? De jeito nenhum, porque você sabe que na mente doentia dele, ele estava promovendo ganhos para todo mundo. Então a primeira está certa, aumentando a eficiência, reduz os custos, aumenta os lucros, possibilita aumentar a remuneração do trabalhador. Todo mundo ganha. Foi? Todas elas. Nesse micro tempo. Estão ganhando tempo em questão de administração já. Na primeira aula. Você não tem vergonha? É assim que vocês... Por quê? Porque vocês estão entendendo o que procurar. Essa é a grande sacada. Tá? Então vamos lá. A administração científica é uma combinação de princípios. 2 pontos. E aí quando acontece isso numa questão, tu vai ter vários itens separados por vírgula. Questão certa, tudo vai estar certo. Questão errado, a banca vai colocar uma bomba ali no meio. Então leia cada coisa com atenção para ver se a banca não enxertou algo ali para sacanear. Essa é a lógica para esse tipo de questão. Vamos ver. Ciência em lugar do empirismo. Taylor queria isso? Harmonia em vez de discórdia. Cooperação e não individualismo. Rendimento máximo em vez de produção reduzida. Desenvolvimento de cada homem no sentido de maior eficiência e prosperidade, porque prosperidade para ele é tudo tem a ver com o pensamento do Taylor? Tudinho. E aí, de novo, eu pergunto para vocês, quantos desses itens, pelo senso comum, as pessoas iam considerar errado? Vários, né? Cooperação, negócio. Então, tomem cuidado, tá? Tem que saber a teoria. Algumas questões, algumas matérias, você tem que aprofundar no nível do autor original, que foi o que a gente fez aqui. Outras, vocês vão ver que eu vou ficar bem superficial, assim, ó. Por quê? Porque a banca só cobra o superficial. Então, alguns assuntos eu vou ter que aprofundar mesmo, porque é o nível onde a banca vai. Outros eu vou ficar bem raso, porque é o nível onde a banca vai. Então, isso é o fundamental. Terceira, ideias e princípios propostos pelo Taylor, que liderou o movimento de administração científica. Administração científica? Sim. Não são empregados atualmente. Ó, nenhum dos princípios dele é empregado atualmente. Errado, né? Tem divisão do trabalho hoje? Tem especialização das tarefas? Tem a cooperação cordial? Tem... Várias coisas ainda são aplicadas. Então, se tu achar uma que é aplicada, essa frase está errada. A gente achou várias, portanto, essa frase está errada. Qual era a frase certa? A frase certa seria essa. Tá? São empregados atualmente. As ideias e princípios de Taylor ainda são aplicados. Essa seria a frase correta. No momento que ele diz que não são aplicados, está errado. De acordo com os princípios de administração científica descritos por Taylor, tomem sempre cuidado com isso, tá? Taylor, administração científica. Tomem cuidado com isso. Porque a banca, às vezes, troca com o Fayol, que é teoria clássica. De acordo com os princípios de administração científica descritos por Taylor, o objetivo da boa administração é pagar altos salários e ter baixos custos. E aí, de novo, entramos na pegadinha. Quantas pessoas vocês acham que olham para esse altos salários e pensam, não. A maioria das pessoas erra essa questão. Menos vocês
que é com quem eu verdadeiramente me preocupo. Tá? Não que eu não goste de pessoas, tá? Mas eu me preocupo primeiro com vocês. Tá? Se o resto quiser vir assistir a aula, pode vir assistir também, mas eu vou me preocupar com vocês também. Tá? Então, vocês, o pessoal do EAD, eu amo e eu quero que vocês olhem para isso e deem uma risadinha. Porque vocês sabem que vocês estão acertando e a maior parte da concorrência está errando feio. Fechou? Então, tudo certo aqui. Vamos para o nosso intervalo e na volta, Henri Fayol, o francês fresco que olhava tudo de cima para baixo. Vamos embora? Então, tudo certo aí no som? Som. Então, continuando, mas antes de entrar na teoria clássica de Fayol, eu trouxe aqui uma pequena parte do livro do Taylor, tá? Porque eu não posso deixar de ler essa parte, porque essa parte do livro é do livro do Taylor mesmo, tá? Não é o que o Chiavenato disse, nem o que o Maximiano disse, é do livro do Taylor mesmo. Essa parte, para mim, é altamente simbólica para quem quer entrar na mente do Taylor, para saber como é que ele enxergava as pessoas e como é que ele via o mundo. Tá? Então, eu trouxe aqui uns pequenos trechos aqui para ler para vocês, tá? Só para vocês entenderem como é que funcionava essa história de tempos e movimentos, treinamento, seleção dele. Vamos lá. O primeiro exemplo, isso aqui é ele falando, tá? Ele escreveu. O primeiro exemplo é relativo ao carregamento de barras de ferro. Tá? Então ele vai falar aqui sobre o carregamento de barras de ferro. Então tinha pessoas que eram contratadas para levantar barras de ferro e carregar de um lado para o outro. Tá? Barras de ferro altamente pesadas. Esse carregamento é executado pelo homem com auxílio apenas de seus braços, sem uso de qualquer instrumento. O carregador de barras de ferro abaixa-se, levanta um lingote que pesa cerca de 45 quilos, anda alguns passos e depois joga-o ao chão ou sobre alguma pilha. Então pega, levanta a barra de 45 quilos e joga do outro lugar. Esse trabalho é tão grosseiro e rudimentar, por natureza, que acredito ser possível treinar um gorila inteligente e torná-lo mais eficiente do que um homem no carregamento de barras de ferro. Tá, então esse é o Taylor. Ele acreditava que treinar um gorila era mais fácil treinar uma pessoa para ser mais eficiente e carregar barra de ferro. Entretanto, mostraremos que a ciência de carregar lingotes de ferro reúne tantos dados que nenhum homem bem ajustado a esse tipo de trabalho é capaz de entender os princípios dessa ciência, ou mesmo guiar-se por tais princípios sem o auxílio de outro mais instruído. Em suma, são tão imbecil que se não tiver alguém mandando, ele não vai fazer direito. Tá? Vamos lá. Verificamos que o carregamento, ele fez todo um estudo, né? Verificamos que o carregamento médio era de 12 toneladas e meia por dia por homem. Um homem, a cada dia, carregava 12 toneladas e meio de barras de ferro, sozinho com os braços. Tá? Depois de estudar o assunto, surpreendemos-nos ao comprovar que os carregadores melhores podiam transportar entre 47 e 48 toneladas por dia, em vez de 12. Então, o mais eficiente carregava 48. A média era 12, mas os mais eficientes carregavam 48. Então ele tornou isso o padrão. O meu padrão é 48, quero que todos carreguem 48. Tá? 4 vezes mais. Nosso dever consistia em providenciar para que 80 mil toneladas de barras de ferro fossem colocadas no devido lugar, na proporção de 47 toneladas por homem por dia. Então ele queria fazer, ele tornou o padrão 47 toneladas. Tá? Ele queria que cada homem, em vez de carregar 12, carregasse 47 toneladas por dia. Beleza. Além disso, era nossa obrigação cogitar que tal serviço fosse executado sem discussões graves. Harmonia entre as pessoas. E de tal modo que os operários se sentissem tão satisfeitos carregando 47 toneladas, como se sentiam carregando 12,5. Todo mundo felizinho carregando 4 vezes mais barra de ferro. Nossa primeira providência foi a seleção científica do trabalhador. Nosso primeiro cuidado, então, foi procurar o homem adequado para iniciar o trabalho. Estudamos cuidadosamente 75 pessoas, 75 carregadores,
dos quais selecionamos 4 que pareciam ser fisicamente adequados. Investigamos seu passado, fizemos um inquérito completo a respeito do caráter, dos hábitos e ambições de cada um. Finalmente, dos 4, escolhemos um. Era um pequeno holandês. Tá? Esse pequeno holandês costumava, por que ele foi escolhido? Costumava correr à tarde de volta para casa, situada a mais ou menos 1 milha, ou seja, 1,6 km, tão bem disposto como quando chegava correndo para o trabalho de manhã. Então ele trabalhava 1 milha da fábrica, ele ia de manhã correndo, carregava um monte de tonelada de ferro e voltava correndo para casa. Esse era o pequeno holandês. Tá? Soubemos que com o salário de $1,15 por dia, $1,15 por dia, ele tinha conseguido comprar um pequeno terreno e se empenhava para construir uma casinha própria, trabalhando para isso de manhã, antes de entrar na fábrica, e à tarde quando voltava. Então, acordava cedo, construía a casa, ia correndo para o trabalho, carregava um monte de tonelada de ferro, voltava correndo para casa e continuava construindo a casa. Com $1,15 por dia. Esse era o pequeno holandês que foi selecionado cientificamente. Tá? Tinha também fama de ser seguro. Seguro está em itálico, tá? Porque a palavra era mão de vaca. Tá? Isso é, dar muito valor ao dinheiro. Uma pessoa com quem conversamos nos disse que, entre aspas, 1 centavo parece para ele ser tão grande como uma roda de carroça. Então, bota a mão de vaca nisso. É tipo o Zambelli ou o André Vieira. Tá? Chamaremos este homem de Schmidt, ou André Vieira. Tá? Mas era o Schmidt. Então, o pequeno holandês, Schmidt, foi escolhido porque era mão de vaca, era ambicioso e fazia tudo faceiro. Tá? Schmidt foi chamado à parte e falamos com ele mais ou menos assim. E nesse momento eu seria obrigado a chamar aqui à frente Schmidt, o pequeno holandês. E olhando essa turma maravilhosa fazendo uma seleção científica, eu só posso ver um Schmidt. Ele não tem cara de pequeno holandês? Vem aqui, pequeno holandês. Nosso pequeno holandês Schmidt, futuro servidor do MPU, tudo bom, Schmidt? Suba aí, Schmidt, qual é seu nome? Eduardo Schmidt. Eduardo Schmidt. Então, o Eduardo Schmidt, nosso Schmidt, pequeno holandês. Eduardo, vamos fazer agora. Mas agora é Schmidt, esquece, tá? Ou pequeno holandês, qual tu prefere? Schmidt. O último que eu chamei de pequeno holandês trabalhou no TRE, foi meu colega, e agora está no Ministério Público Estadual. Foi o último que esteve aqui, engrenou, viu? Vamos lá, vamos fazer o diálogo. Então, o Taylor, no livro dele, ele mostra o diálogo que ele teve com o Schmidt. E esse diálogo, ele é lindo. É de uma humanidade maravilhosa esse diálogo, tá? Tu leu o rosa, eu leio o amarelo, beleza? Schmidt, você é um operário qualificado? Não sei bem o que o senhor quer dizer. Eu quero dizer, você é ou não é um funcionário classificado? Classificado, ele fala qualificado, tá? Qualificado. Ainda não entendi. Venha cá, você vai me responder ou não? Quero saber se você é um operário classificado ou um desses pobres diabos que andam por aí. Quero saber se você deseja ganhar $1,85 por dia ou se está satisfeito com $1,15. Se quero ganhar $1,85 por dia, isto é que quer dizer um operário classificado? Então eu sou operário classificado. Ora, você me irrita. Naturalmente que você deseja ganhar $1,85 por dia. Todos desejam. Você sabe perfeitamente que isso não é o bastante para fazer um operário classificado. Por favor, procure responder as minhas perguntas e não me faça perder tempo. Venha comigo. Vê essa pilha de barras de ferro? Sim. Vê este vagão? Sim. Muito bem. Se você é um operário classificado, você carregará todas essas barras de ferro para o vagão por $1,85. Agora, então, pense e responda a minha pergunta. É ou não é um funcionário classificado?
Bem, vou ganhar $1,85 para pôr todas essas barras de ferro no vagão amanhã? Sim, naturalmente, você receberá $1,85 para carregar uma pilha como essa todos os dias durante o ano todo. Isto é que é um operário classificado. Bem, tudo entendido. Devo carregar as barras para o vagão amanhã por $1,85 nos dias seguintes. Não é assim? Isso mesmo. Assim, então, sou um operário classificado. Devagar. Você sabe tão bem quanto eu que um operário classificado deve fazer exatamente o que eu lhe disser, desde de manhã até a noite. Você vê aquele homem ali? Não, nunca vi. Aliás, desculpa, você conhece aquele homem ali? Nunca vi. Pois bem, se você é um operário classificado, você deve fazer exatamente o que este homem lhe mandar. Este homem aqui. O que ele lhe mandar, de manhã até a noite. Quando ele lhe disser para levantar a barra e andar, você levanta e anda. Quando ele mandar sentar, você senta e descansa. Você procederá assim durante todo o dia. E, mais ainda, sem reclamações. O operário classificado faz justamente o que lhe mandam sem reclamar. Entendeu? Quando este homem mandar você andar, você anda. Quando ele mandar você sentar, você senta. Sem fazer nenhuma observação. Finalmente, você vem trabalhar aqui amanhã e saberá, antes do anoitecer, se é verdadeiramente um funcionário classificado ou não. Muito obrigado, Schmidt. Até amanhã. Obrigado. Vira o jeito que ele trata? Vira a consideração que ele tem pelas pessoas? Bem querido. E aí ele explica. Olha só por quê. Pode ser, ele pensa assim, ó. Não sei, pode ser que alguém fique chocado com esse diálogo, né? Então vou explicar. Daí ele diz o seguinte: um diálogo como este pode parecer um pouco áspero. Pode parecer um pouco áspero, tá? Tá? E de fato seria, se aplicado a um mecânico educado ou mesmo um trabalhador inteligente. Como um homem de mentalidade limitada como Schmidt, é realmente o adequado, visto que eficiente em empreender sua atenção sobre o alto salário que ele desejava e, ao mesmo tempo, desviar a atenção do trabalho maior que ele teria para ganhar esse dinheiro. Muito obrigado, Schmidt. Amanhã, $1,85 por dia, carregar 47 toneladas de manhã até de noite, sem reclamar, fazendo o que manda. Entenderam como é que funcionava a cabeça dele? Schmidt quer dinheiro. Eu vou dar mais dinheiro. Só que, olha a proporção. Schmidt carregava 12,5. Schmidt agora vai carregar 47. Vamos arredondar mais ou menos 4 vezes, né? 400%. Não é isso? Ou seja, 300% de aumento na produção. Concordam? 300% a mais do que ele... Esse é o trabalho do Schmidt. Qual era o salário? $1,15. Que vai subir para $1 que dá uma diferença de 70. 0,70 a mais. 0,70 a mais, qual é a proporção disso? 60. Vamos arredondar, bem arredondado, bem tosco. 60% a mais, pode ser? Então, trabalhando 400%, você ganha dá menos a 60. Trabalha 4 vezes mais para ganhar 60% a mais. Aumenta a lucratividade do patrão, aumenta o salário do funcionário, resolvido todos os problemas. Não importa que você trabalhe 4 vezes mais para ganhar menos de uma vez a mais. Essa é a genialidade dele e resolveria todos os problemas dos Estados Unidos. Tá? Então, entenderam a lógica dele? Na cabeça dele, ele está vendo tudo certinho. Todo mundo é imbecil, eu trato imbecil como imbecil, ele não é um trabalhador educado, estou pagando mais do que ele merece até, estou pagando bem ele, olha só, 60% de aumento para ele. Né? Só que ele vai ter que produzir
300% a mais. Então, essa é a lógica do Taylor. Entenderam como é que a mente dele trabalhava? Separa quem pensa de quem faz. Ele pensa, os outros executam, e com isso todos iam ganhar altos salários e alta lucratividade. Certo? Então vamos agora para o Fayol. O Fayol, o francês fresco, já entrou como diretor. Sujou a mãozinha de graxa? Não. Fayol, francês fresco, não sujou a mãozinha de graxa, então, gestor desde jovem. Ele faz uma abordagem sintética, global, do todo para as partes, de cima para baixo, do maior para o menor, o contrário de Taylor nesse sentido. Tá? Ele era dos estudiosos ali, anatomistas e fisiologistas, que tem esse nome porque estudavam a anatomia da organização. A anatomia, as partes que compõem, as áreas que compõem a organização, a fisiologia dela, os organismos internos da empresa. É isso que ele estudava. Então, ele tinha o foco na estrutura. Enquanto para o Taylor aumentar a eficiência deveria ser feito a partir das tarefas, para o Fayol, a forma de aumentar a eficiência, de acabar com aquela bagunça, era por meio da estrutura. Foco na estrutura. Tá? Então, aumentar a eficiência da empresa por meio da disposição dos órgãos internos, das áreas. Fazer a estrutura correta da empresa para aumentar a eficiência. Tá? E aí, enquanto o Taylor tinha aquela toque, aquela ideia de ir desenvolvendo as coisas, o melhor jeito, caso a caso, o Fayol, como ele foi jogado numa posição muito jovem, e aí ele tinha que fazer alguma coisa, o que tu faz? Tu faz com base no que tu conhece. E o que Fayol conhecia? No final do século XIX, um jovem de 20 e poucos anos, no final do século XIX, o que ele conhecia de mundo, de organizações grandes? O que já existia de organização grande que ele poderia conhecer? Exército e igreja. Qual é a estrutura do exército e da igreja? Não é? O Papa, os cardeais, bispo, blá blá blá, e os padres? Não é uma hierarquia rígida? Exército. O marechal lá, general, abaixo dele o coronel. Não vem baixando? Então, ele montou com base no que ele conhecia. Os livros que ele escreveu ele já era velho. Ele trabalhou por muitos anos. Quando ele escreveu, ele já tinha essa cara aqui. Ele entrou jovem, mas ele só foi escrever os livros dele com base na experiência dele quando ele era bem mais velho. E ele tinha implantado justamente essa lógica militarista, essa lógica da igreja, que é o que ele conhecia, para montar as estruturas. Então, as estruturas de Fayol são estruturas bem hierarquizadas, com essa ideia de maior rigidez, tá? Do comando rígido. Um só comandante manda, porque se eu tiver dois comandantes no campo de batalha, um manda uma coisa, outro manda outra, o que acontece? Um desastre. Então o Fayol tinha essa ideia, tá? Então tá aqui. Então ele também acreditava na especialização do trabalho, e aí quando ele faz a proposta dele, é essa aqui. Ele dizia que toda empresa, olha a megalomania também, né? Toda empresa tinha 6 funções básicas, 6 áreas básicas, 6, depois a gente veio chamar isso de departamento, mas era 6 funções, 6 áreas básicas, que eram essas aqui: área técnica, comercial, financeira, segurança, contábil e administrativa, e é aqui que ele entra na administração. Por isso que ele vira um autor de administração, justamente por causa da área administrativa. A área técnica seria a linha de produção, a parte da execução das tarefas. A área comercial, compra e venda, que faz as trocas ali, compra e venda de coisas. Financeira, cuida das finanças da empresa, né?
o fluxo de dinheiro. De segurança, cuida da proteção do patrimônio. Por quê? Muito roubo, né, desvio de coisa. Então, tem que ter alguém que cuide da segurança do patrimônio. A área contábil é diferente da área de finanças. A área contábil é realmente a contabilidade. Ele chamava isso de órgão de visão, porque por meio da contabilidade tu conseguia ter uma visão do todo das contas da empresa, onde é que tinha lucro, prejuízo. Então, para ele, a área contábil era muito importante. E, por fim, a área administrativa. E qual é a função do administrador? A gente vai falar daqui a pouco. É o famoso, que eu falei para vocês, PO3C. Então, dentro da área administrativa, era definido o PO3C. Lembra quais são? Prever, organizar e os 3 Cs. Comandar, coordenar e controlar. Então, tá aqui. A área administrativa fazia o Programa de Ação Geral. Olha só, o primeiro nome de um planejamento estratégico. Programa de Ação Geral. Hoje, um programa de ação geral é chamado de planejamento estratégico. Tá? Fazer o corpo social, as pessoas, coordenar os esforços. Então, essa era a função da administração. E aqui ele faz esse desenho, essa lógica. O que ele dizia? Essas são as funções, e quanto mais eu cresço na hierarquia, mais eu tenho que ter essa capacidade. Então, quanto mais eu cresço na hierarquia, mais eu tenho que ter essa capacidade administrativa. E a capacidade administrativa é a capacidade de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. PO3C. Então, essas são as funções de administração para ele. Teoria clássica de administração, PO3C. A gente vai falar daqui a algumas aulas do pode ser. O que é o pode ser, o PODC? Ó, o PO3C, tchau, tchau. PO3C, teoria clássica. Quando o livro dele é de 1914, tá? Aí vários autores começaram a trabalhar nisso e formar suas próprias funções do administrador. O PO18C, tá? Não tem 18, mas tipo, várias versões diferentes. Até que, nos anos 50, surgiu uma escola que ficou conhecida como, olha só, escola neoclássica. A nova escola clássica. E aí que ela definiu o processo organizacional, o processo administrativo como PODC. Em vez de prever, é planejar, porque afinal ninguém prevê o futuro. Agora tu pode planejar o futuro. Planejar, organizar é o mesmo, dirigir e controlar, que é justamente um dos Cs. Então o que ele fez foi pegar 2 desses Cs e repartir entre as outras coisas. Certo? Por exemplo, o C de comandar era comandar as pessoas, que é justamente a definição de dirigir. Então eles reajustaram e ficou só 4 funções, que é a que mais cai em editais de concurso. Planejar, organizar, dirigir e controlar é fruto da escola neoclássica, anos 50. Eles revisitaram a escola clássica e deram a sua própria versão, que ficou a mais conhecida até hoje. Certo? Então, para vocês saberem onde nasceu isso, nasce com Fayol, Teoria Clássica de Administração. Então, tá aqui. Vamos lá. 14 princípios gerais de administração para o Fayol. Meu Deus, Rafael. Vou ter que decorar, assim, de primeira aula, 14 princípios. Jamais. Na minha aula, jamais. Não é jamais. Algumas vezes eu vou mandar vocês decorar. Tá? Mas só quando a banca pede para decorar. Mas nesse caso, eu quero que vocês entendam. Não precisa decorar. Se aparecer, vai ser ridículo de fácil. Sério. O que vocês vão lembrar com maior afinco, em vez de decorar, lembrar com maior afinco, entendeu? É
de alguns desses princípios que podem parecer pegadinha. Ok? Vou explicar todos eles e quando chegar nesses que parece pegadinha, atenção especial, vocês vão assinalar aí. Combinado? Então tá. Primeiro princípio, divisão do trabalho. Precisava falar dele? Não, porque é igualzinho do Taylor. A ideia é de dividir o trabalho, pegar uma tarefa grande e complexa e dividir em tarefas menores. Tanto Taylor quanto Fayol faziam isso. Tá? Autoridade e responsabilidade. Autoridade, direito de mandar em alguém. Responsabilidade, o teu dever de fazer coisas. 2 princípios, então, se aparecer na prova, autoridade e responsabilidade, tranquilos, né? Por que eu estou falando assim? Quando a banca cobra isso, ela não vai fazer assim, ó, 2 princípios abaixo, qual não é um princípio de Fayol. Ela não vai fazer essa pegadinha. Ela vai botar assim, ó, divisão do trabalho é, e vai complementar a frase. Se for a frase certa, a alternativa certa vai ser divisão do trabalho é pegar uma tarefa complexa, grande e dividir em pedaços menores. Divisão do trabalho, pegar um trabalho grande e dividir em pedaços menores, dividir em tarefas.